Nesse vídeo, tu vai aprender as 3 formas de agradar a Deus e a recompensa que Ele te dá por isso. Bom dia pessoal, tudo certo? Christian Benetti falando aqui, ex-ateu, estudante da Bíblia. Vamos continuar aqui nessa série sobre Salomão, certo? Então assim, Salomão, ele era especialista em pessoas, tá? Ser especialista em pessoas é uma tarefa dificílima, tá? Porque é uma das coisas mais difíceis que temos aqui na Terra é justamente lidar com pessoas, mas nós precisamos aprender a lidar com pessoas, porque Deus sempre vai usar pessoas no teu caminho para te prosperar, para te dar oportunidades, tá? Salomão, ele teve uma vida extraordinária, exceto pelo seu final, claro, né? Que infelizmente ele errou no final, mas isso é assunto para outro vídeo. O Salomão, ele adquiriu sabedoria pela oração, né? Então, quando ele teve encontro com Deus lá, ele pediu sabedoria, mas também ele adquiriu sabedoria pela observação, né? Tudo que ele via, ele conseguia captar a ideia daquilo e trazer para o reino dele, e também pelas conversas. Afinal de contas, reis do mundo inteiro vinham consultar com ele, né? Então ele conversava com todo tipo de gente, principalmente os reis, né, o pessoal da alta sociedade, né? Então, por essas 3 coisas, ele adquiria muita sabedoria, pela oração, pela observação e pelas conversas. Tanto é que Salomão, ele compôs mais de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, tá? Então, assim, se tu tiver algo que os outros não têm, tu tem mais chances de conquistar o que tu precisa. Tá? Se tu tiver algo que as outras pessoas não têm, tu tem mais chances de conquistar o que tu precisa. Tá? Aqui em Eclesiastes capítulo 2, versículo 26, diz assim, ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Tá? Sabedoria, conhecimento e felicidade. Em algumas versões pode dizer alegria, mas enfim. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Então aqui, o que a gente pode tirar dessa passagem aqui? Que o pecador, ele só vai juntar riquezas, muitas vezes a vida inteira, para depois passar toda a riqueza dele para quem é um servo de Deus. Tá? Basicamente é isso. Mas também aqui a gente fica sabendo como que é a recompensa de Deus. A recompensa de Deus para quem agrada a Ele é sabedoria, conhecimento e felicidade. Tá? E com essas 3 coisas, o que a gente pode fazer? Então, o segredo da felicidade é agradar a Deus. Né? Quer ser feliz? Agrade a Deus. Esse é o segredo. Tá? A sabedoria, ela traz equilíbrio para a tua vida. Tá? Porque assim, com sabedoria, nós tomamos decisões assertivas, né? A gente tende a errar menos nas nossas decisões, a gente escolhe com quem a gente vai andar do nosso lado, tá? Isso é importantíssimo também, né? A gente faz melhores negócios, né? Ou seja, prosperidade, e nós também lidamos melhor com as pessoas, certo? Isso também é extremamente importante. Como eu já disse, Deus sempre usará pessoas, então aprenda a lidar com pessoas, nunca feche uma porta, tá? Tu nunca sabe quem Deus vai usar. Não feche portas, tenha paz com todos. O conhecimento, então, vai atrair a riqueza material. Afinal de contas, as pessoas, elas pagam por aquilo que elas não conhecem, por aquilo que elas não sabem. Por exemplo, eu trabalho com informática, né? As pessoas me pagam para fazer um serviço de informática para elas, né? Para formatar um computador, enfim, para instalar algum programa, alguma coisa assim, sabe? Porque elas não sabem fazer, porque se elas soubessem, elas não estariam pagando um técnico para fazer isso, né? Então, as pessoas, elas pagam por aquilo que elas não sabem. Conhecimento atrai riqueza material, tá? E a felicidade é estar num estado pleno de alegria, né? Independente do que acontece por fora, né? Porque quando tu tá feliz, não importa se tem pandemia lá fora, né? Se o dólar tá alto, não importa, tu tá feliz, tudo isso não importa, tá? Tempestade em alto mar e Jesus estava dormindo no barco, tá? A felicidade é isso também, tá? Porque assim, ele não depende das condições externas para tu ter um descanso, né?
o que nem diz assim, ó, os médicos dizem que uma noite de sono bem dormida é o melhor remédio que existe, né? Só que para tu ter uma noite de sono bem dormida, tu tem que estar em paz também, né? As coisas externas não podem estar te afetando, né? Então assim, ó, quando tu realmente é feliz, nada do que acontece fora importa, tá? Então, como a gente deve agradar a Deus? São 3 passos para a gente poder agradar a Deus, tá? O primeiro passo, então, é o princípio da fé. E o princípio da fé é o quê? É acreditar sem duvidar, tá? Acreditar sem duvidar, certo? A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus todo dia, tá? Todo dia. Então assim, ó, se tu tá aqui assistindo esse vídeo, já tem em mente de que tu precisa ler a palavra de Deus todos os dias. Tu precisa conhecer a palavra, ler a Bíblia, tá? Para daí tu não depender de terceiros, tá? Não dependa de terceiros. E também para não ser enganados por pessoas que tiram versículos fora de contexto para botar uma mentira na tua cabeça, tá? Então conheça a palavra, leia a Bíblia, né? E a fé vai vir pelo ouvir da palavra, tá? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Passo número 2, tá? Seguir os princípios milenares, tá? Aqui, ó, em 1 Reis, capítulo 2, versículo 3 diz assim, ó: obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos, obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Tá? Aqui, cuidado pessoal, não estou falando que a gente tem que seguir a lei de Moisés, tá? Isso é assunto para outro vídeo, tá? O que a gente está dizendo aqui é que a gente tem que cumprir os princípios, tá? Que Deus exige, que aí sim tu vai ser próspero em tudo que tu fizer, tá? Então assim, ó, Salomão ele só perdeu tudo no final da sua vida porque ele quebrou os princípios, tá? E foi isso que fez ele terminar mal. Melhor é o fim das coisas do que seu início, tá? E o passo número 3 é o seguinte: é não fazer as coisas que Deus odeia, tá? E quais são as coisas que Deus odeia? As 6 coisas que o Senhor odeia, tá? E a 7ª ele abomina, tá? Está aqui em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19, tá? Então, quais são as coisas que Deus odeia? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e a 7ª e última que ele abomina é aquele que provoca discórdia entre irmãos, tá? Então aqui nós temos uma diferença, tá? Uma coisa é tu odiar algo, outra coisa é tu abominar algo, tá? Então essas 6 coisas Deus odeia, e a 7ª, que é a discórdia entre irmãos, aquele que faz a pessoa que coloca irmão contra irmão, isso ele abomina, tá? E isso é muito mais difícil de ser perdoado, tá? Do que as outras 6, tá? Então são esses 3 passos, que te fazem agradar a Deus. O princípio da fé, seguir os princípios milenares e não fazer as coisas que Deus odeia, tá? Salomão agradou a Deus a vida inteira, com exceção do seu final, tá? Que foi quando ele quebrou os princípios e terminou mal. E isso a gente vai falar em outro vídeo, tá? Mas assim, ó, a sabedoria, então, o conhecimento e a felicidade só é possível quando os prazeres não te impedem de cumprir os princípios, tá? Os teus princípios estarão sempre acima dos teus prazeres. Já ouviu aquela frase assim, não, aquele homem é um homem de princípios? É justamente isso, cara. Tu tem que ser uma pessoa de princípios. Cumpra os princípios e nada te abalará. Nenhum mal chegará a ti. Tu vai ser próspero, tu vai conseguir a felicidade, tu vai conseguir a sabedoria, o conhecimento, né? Então, basicamente é isso para o vídeo de hoje.
Gostou do conhecimento que tu aprendeu aqui? Compartilha esse vídeo aí, manda pro teu pai, pra tua mãe, pro teu irmão, no grupo da família, manda pros amigos, certo? Então, te aguardo no próximo vídeo aqui pra gente continuar falando dessa série aqui de Salomão, ok? Até a próxima, tchau!